Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Deu Positivo, uma fonte confiável de informações sobre o HIV, AIDS, hepatites virais e ISTs. Aqui você sempre vai estar encontrando essas informações de acordo com o que a gente vai debatendo aqui com os nossos convidados, né? E nós estamos na Semana da Visibilidade Trans e esse programa vai ser todo voltado à questão de pessoas travestis e transexuais. Você sabe como surgiu o Dia da Visibilidade Trans? Quais os problemas e preconceito que essa população passa, né? Então, esse programa de hoje é um programa realmente de aprendizado e de conexão com você que está em casa. Gente, você que está em casa ainda não é inscrito no nosso canal, então vou deixar aqui todas as nossas redes sociais, tudo direitinho para você que está em casa, quer entrar em contato com a gente aqui da Astra, vou estar deixando tudo aqui para vocês. Vai aparecer aí na nossa tela, mas eu vou estar falando para vocês, né? Porque fica melhor para reforçar. Então, o nosso Instagram é o @AstraLGBTSE, o Facebook é o Astra LGBT Sergipe. E para falar diretamente com a gente, nosso WhatsApp o número é 79, vai estar aparecendo tudo aí na tela. É o 799 8127 5585. Ou qualquer coisa, você chama a gente aí no nosso direct do Instagram. Gente, para quem não sabe, dia 29 de janeiro é o dia que a gente comemora o Dia da Visibilidade Trans. Mas você sabe como foi que aconteceu isso? Então, a gente está comemorando 20 anos de visibilidade trans. Isso aconteceu lá no ano de 2004, quando, através da campanha Travesti Respeito, onde travestis e transexuais de todo o país, né, de todos os estados, se reuniram para o lançamento dessa campanha. Era um lançamento de uma campanha que falava sobre saúde, mas elas também se juntaram naquele momento e disseram que precisavam de mais coisas além da saúde, como na área da assistência, na segurança, enfim, em todos esses âmbitos. E aí, esse dia ficou marcado como o Dia da Visibilidade Trans. É importante também a gente dizer que aqui em Sergipe, a visibilidade trans iniciou-se com a Astra a partir do ano de 2006, quando a Astra, com um movimento social organizado, levou um documento falando sobre os anseios dessa população. Logo após, em 2008, a gente foi fazendo algumas atividades lúdicas, né? Inclusive até a gente fez uma comemoração lá no Centro de Criatividade, onde teve uma feijoada de comemoração com as pessoas trans. E logo após, em 2009, é que a gente consegue o grande feito aqui em Sergipe, que é a Lei de Nome Social, né? Que foi uma incidência da Astra, junto com o movimento social organizado. E a partir, desde então, a gente não parou de fazer mais nenhuma atividade voltada para a visibilidade trans, assim como outras entidades também fizeram, a exemplo da Semana da Visibilidade Trans, que também está ocorrendo durante esses dias. Então, gente, esse dia também é um dia para a gente lembrar, além da gente falar dessa luta, da resistência, de tudo que essa população veio conquistando ao longo desses anos, a gente chega no ano de 2024 como o país que ainda continua mais matando pessoas travestis e transexuais no mundo. E quando a gente vai fazer um recorte de quem são essas pessoas que morrem, a gente vê que ainda são as pessoas pretas e que também são as pessoas que estão no seu local de trabalho como profissionais do sexo. Então é importante a gente reforçar, né, isso que a gente está trazendo aqui hoje, porque é um dado alarmante e que durante 10 anos, né, há uma década, mais de uma década agora, a gente ainda continua nesse ranking pavoroso, né, de sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, hoje, para a gente estar aqui falando sobre essas questões, né, eu vou falar um pouco dessa nossa primeira convidada, qual eu tenho orgulho de dividir aqui esse momento para a gente estar tendo esse bate-papo legal. É, a sobrevivente Grace Paula Jones é babado, viu? Porque o currículo dela é boca de confusão. Na verdade, Grace Paula Campos é ativista pelo direito das pessoas que vivem com HIV/AIDS e da população trans. Ela é suplente da representação estadual da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, RNP mais Brasil, e coordenadora do Grupo de Trabalho Trans, o GT Trans, que atua na promoção da saúde e da cidadania dessa comunidade. Anteriormente, Grace foi coordenadora da Casa Janaína Dutra, um espaço de acolhimento e referência para pessoas trans em situação de vulnerabilidade. Seja bem-vinda, Grace. Muito obrigada. Menina, então uma coisa assim sem voz, uma coisa meio uma pata Muito rouca. obrigado. É,
O currículo é muito grande, né? É babado. Já a gente vai estar batendo esse papo. Tem algumas perguntas para você que a gente preparou antes e a gente Certo. vai estar desmistificando algumas coisas aqui. E para estar acompanhando a gente, né, nesse bate-papo legal, eu também queria falar dela, que é maravilhosa. A gente também tem uma longa estrada junto aí dentro do movimento social. É, Queria saudar Marília Uchoa, enfermeira obstetra, que atua na saúde da família desde 1997. Ela também atuou no Programa Municipal de ST-AIDS da Prefeitura de Aracaju e na maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Atualmente, trabalha com acolhimento da população trans. Bem-vinda, Marília. Obrigada. É uma grande satisfação, Duda, estar aqui. Eu agradeço muito o convite, me sinto honrada de estar aqui discutindo com vocês um assunto tão importante que é a saúde da população trans, né? A gente sabe que existe políticas públicas para isso e que nós temos que lutar cada dia mais para a viabilização dessas políticas. E temos que empoderar as pessoas trans nessa luta. Obrigada, Marília. Gente, para estar fazendo essas honras da casa, né? Grace, eu queria que a gente já iniciasse esse programa de você falando como foi esse seu reconhecimento enquanto uma pessoa trans, como foi essa sua afirmação da sua identidade de gênero nessa construção, como foi que você se percebeu uma pessoa trans? E já desde criança com 12, com 13, eu já não queria mais, eu não queria brincar com carrinho. Eu queria brincar com bonecas, né? Eu já me via uma menina, né, ali. Então, eu fui me descobrindo, redescobrindo, né? Depois de muitos anos que a gente saiu do interior e foi morar na capital, é quando a gente já começa a se encontrar com pessoas que não era trans, né? Era travestis, que era travestidos, né? Então eu via como minha família era aquela família tudo evangélica, né? Então minha mãe sempre dizia assim que ali não era meu lugar, mas eu já me sentia uma menina dentro de casa. Eu já me sentia uma menina trans, né, dentro de casa, porque eu sempre gostei de ser ela, nunca gostei de ser ele. Então, foi por aí. Ô Grace, você acha que você ser uma mulher trans, negra, isso tem um impacto diferente de outras meninas na sua vida? Né? Por você ser uma, olha, Duda, por eu ser uma trans negra, acontece certas situações que talvez não aconteça com uma menina trans branca, né? Então, como é esse contexto? É muito difícil, Duda. É muito difícil. Falar chega assim, chega até emocionar, sabe, por dentro. Por isso que é difícil falar, porque é- os espaços são diferentes, a cultura são diferentes, a fala é diferente, o olhar da sociedade é diferente, né? Até dentro de uma loja, quando eu entro dentro de uma loja, é muito diferente, porque eu já entrei com outras meninas para ver, só assim, propositalmente, deixando elas entrar primeiro e eu adentrar depois, porque aí eu via que, assim, para onde eu ia, o olhar é diferente. Ah, na rua, no salão de beleza mesmo, onde eu trabalho, o pessoal também, é tudo. Olhou, viu que é uma trans e negra, meu filho, é difícil, é muito difícil. Grace, você falou que durante esse seu processo de descoberta foi um momento assim, de certa forma, difícil e tranquilo. A gente sabe, Grace, que a maioria das travestis e transexuais, elas, por não ter o apoio devido na família, na escola, muitas delas elas acabam indo para prostituição, né? E acabam trabalhando como profissional do sexo. Você também teve esse caminho? Você foi profissional do sexo? E aí, e como foi que você entrou, né, enquanto uma pessoa profissional do sexo? Quando eu falei, saí de casa logo cedo. Vamos falar que saí de casa logo cedo. Com meus 15 anos, eu já estava fora de casa. Não que minha mãe e meu pai me colocassem para fora, não. Eu fui porque eu quis ir embora da minha casa, né? Até hoje, graças a Deus, eu tenho uma família muito maravilhosa comigo, todos me respeitam. E o maior que me respeitava, maior mesmo, era meu pai, né? Que já está no céu. Mas, para mim, falar nisso é um pouco difícil para mim, né? Peraí um pouquinho, né? Pode ficar tranquila, Calma, Grace. amiga, Pode ficar fique. tranquila. Então, eu saí de casa porque eu quis sair. Para mim, eu disse, não, eu quero sair porque eu quero conhecer o mundo. E fui morar com uma amiga minha, que era homossexual. Na época também não tinha peito, eu era homossexual, mas vestia já roupa de mulher, né? Então, como era difícil, né, ficar fazendo isso dentro da minha casa, não que minha mãe impedisse para me fazer, mas meu pai, como era mais militar, né? Então, assim, a coisa é muito mais, como é que se diz?
Mais Ah, difícil, repressor. sim. E meu pai era muito repressor. Então, para ele ver eu vestida de mulher, para ele era difícil. Então, aí eu saí de casa. Foi como eu queria ver o que era o mundo. Aí fui passear no centro da cidade, Uhum. né? Vi aquelas meninas que eu queria ser. Eu disse, não, eu quero ser uma daquelas, né? E vi logo quem? Luciana e Sharon, né? Aquelas duas galegonas, Luciana com aquele peitão, né? Eu já tinha visto Luciana como é, em Silvio Santos, naquele show de calouros que tinha Sim, antigamente. Então foi quando eu vi ela. Então, aí eu disse, eita, eu fui aquela menina que ela tava na televisão. Então, ela tava na esquina. E eu disse, eu quero ser uma delas, né? Então, consegui ser uma delas. Mas, assim, foi difícil. E é difícil. Não ter minha família, para mim, é fundamental. Então, até hoje, eles me dão força, né? Me dão força. Mas é como todas as mães, todos os pais. Não quero que os filhos vão para rua. Não é por nada, não. Porque minha mãe, como eu dizia hoje, minha mãe tinha medo do que poderia acontecer comigo. Porque ela via muitas mortes de homossexuais. Sim, E as mortes muito macabras, né? Que eram violenta. muito violenta. Então, Mortes minha mãe muito tinha violentas. essa coisa de ficar com medo que eu saísse de casa, que eu, né, fosse pro mundo, mas até que enfim cheguei até meus 52, né? então, Grace, você nos diz aqui que, tipo, quando você se conheceu, né, enquanto uma transexual, você preferiu sair de casa porque você sabia que naquele contexto, né, tipo, não ia ser legal pra você. Sim, Então, quando você vai morar com essa sua amiga, que também, pelo que aparenta, pelo que você diz, é que estava em transição, é sim, aí que você, tipo, percebe que você não consegue nenhum trabalho e é aí que você começa a trabalhar como profissional do sexo, sim, foi né? aí. Foi aí que eu comecei. Tipo, ela me levou pro centro, né, para ver o que era, Uhum. né? E chegar uma novata, lógico, você Sem tem muito ninguém. cliente, Uhum. né? Você tem muito cliente e tem muita perseguição também, né? Porque o mundo não é tão belo, né? A noite não é tão bela quando as pessoas falam. E para mim, quando eu cheguei ali na rua da frente, né? Porque me colocaram logo na rua da frente, não foi no escondido, já me jogaram pra boca do leão. Olha, você vai ficar aqui nessa esquina e você vai ficar aqui nessa esquina. Aí você sabe que tem aquelas antigas que já Uhum. faleceram, né? Que aí vinha até você, o que é que você está fazendo? Não, eu só estou tirando meu dinheiro, né? Mas nunca me extorquiram, não vou mentir para vocês, nunca me extorquiram. Até porque também eu tive que me posicionar como tal Se ali. impor. É, lógico, porque senão você tem que apanhar, né? Mas assim, dali por diante foi uma coisa assim. Na mesma noite eu tirei um dinheiro que eu disse, poxa, que eu nunca tinha ganhar dinheiro, né? Então ali para mim eu cresci o olho, eu disse, nossa, que coisa bom. Então esse caminho é bom. Então vim hoje segunda, terça, quarta e ganhei dinheiro e pronto. Para mim foi ótimo. Marília, a gente tá ouvindo aqui Grace falando, né? E você no seu trabalho deve atender um público bastante diverso, né? Inclusive agora, né, pessoas trans, né, travestis, mulheres e homens trans. E aí, Marília, eu queria que você falasse um pouco de como é o perfil dessas pessoas que você atende e também que nos dissesse assim, se você tem uma base, se você consegue ter acesso nessa conversa que você faz, se falam com o que é que trabalha, tanto os homens trans quanto as mulheres trans. Então, faz parte do meu roteiro. Eu fui criando, assim, as pessoas acham assim que a gente começa a trabalhar com população trans, as pessoas acham que a gente vai fazer um treinamento, Uhum. que a gente vai para Brasília, fica naqueles hotéis 5 estrelas, uma semana, sendo treinada para trabalhar com pessoas trans. Não. Não fiz nada disso. Eu sempre foi um assunto que sempre me interessou e, como eu falei, Grace foi uma das pessoas que mais me influenciou nesse sentido de olhar diferente para as pessoas trans, né? Grace me ensinou muita coisa. E quando eu comecei, eu fui estudar, eu fui pegar os manuais do Ministério da Saúde, os protocolos, eu fui ler e eu fui montando um roteirinho de atendimento. Eu tenho um roteirinho de atendimento. E uma das perguntas que eu faço, você fez até, Duda, você fez até a Grace, foi a partir de quando você se percebeu como trans, né? Uhum. Você se viu como um trans. Isso faz parte do roteiro das perguntas. E a profissão é muito importante. Então a profissão é muito diversa. Tá? Então, tem estudantes, tem trabalhadores, tem pessoas que trabalham como Uber, tá? Trans que trabalham como Uber, tem escritores, tem estudantes, tem desempregados, tem pessoas que vivem do Bolsa Família. Então, a profissão são muito diversas. Eu ainda não peguei, assim, no meu atendimento, nenhuma pessoa que seja profissional do sexo.
Ainda não. Você acredita nisso? Ó, o nosso atendimento ainda é baixo. Pra você ter ideia, Aracaju disponibiliza 8 unidades de saúde desde o ano passado. E atualmente a gente não chegou nem a 50 pessoas atendidas. Ainda não chegamos nem a 50 pessoas atendidas. Em quanto tempo, Marília? Em quase um ano de atendimento. Ainda não chegamos nem a 50 pessoas atendidas, né? E a gente, sempre que eu atendo uma pessoa trans, eu pergunto a ela, você conhece outras pessoas trans? E todas elas afirmam que sim. Então, por favor, divulgue o nosso trabalho, divulgue o nosso atendimento. Estamos aqui para atender vocês, faz parte do nosso, né? É o nosso público-alvo. Se vocês não vêm até nós, eu não tenho o que trabalhar. Será que as pessoas hoje, nessa população, têm um pouco de receio de procurar esses serviços de saúde, né? Pois é. Assim, a gente sabe que vão existir técnicos e técnicos, profissionais e profissionais, né? Você, graças a Deus, é maravilhosa, a gente sabe da sua história, da sua conduta, mas será que, ou você acha que essa população negligencia um pouco a saúde de cada um, né? Ou essa população por receio, porque assim, eu falo isso porque lá na Astra, há pouco tempo, a gente estava com um projeto, com a UNIT, que era Saúde Não Tem Gênero. E a gente fazia assim, de triagem, tipo aferição de pressão, glicemia, e as pessoas não tinham esse hábito de fazer, né? Então fazia ali com a gente porque tinha uma questão para um certo problema de ir lá no posto de saúde. Mas achei interessante essa parte de você dizer que hoje a maioria das pessoas não se declaram como profissionais do Não. sexo, como em outras profissões. É muito interessante mesmo, sabe? Mas assim, eu ainda não atendi profissional do sexo lá, não. São várias profissões. Uber, estudante, pessoas formadas, né? Mas profissional do sexo ainda não. Uma população diferenciada, É né? uma população diferenciada. E eu fico muito feliz em perceber que as pessoas trans, elas estão lutando pelos seus direitos, Uhum. né? E que existem muitos outros campos de trabalho além da prostituição. Não desmerecendo de maneira nenhuma a Sim, prostituição, né? Mas que não é só a prostituição que tem para a pessoa trans trabalhar, Sim, com certeza. Com certeza. né? A gente sabe disso. Recentemente abriu um concurso público, não sei se vocês estão sabendo, e o edital teve que ser revisto, porque faz parte da lei oferecer vagas para as pessoas trans também, Uhum. sabe? Então, o edital teve que ser revisto para saber quantas vagas serão ofertadas para as pessoas trans. Isso é fantástico, gente. A gente está vencendo barreiras, nós estamos subindo degraus, quebrando paradigmas. Isso é maravilhoso. Se essa cota vier, pelo menos umas 10, já estamos, né, em Avançando, vantagem. Já estamos à avançando. vantagem, sim, com né? certeza. A gente fala, assim, a gente sabe que essa é uma realidade, né, onde Marília trabalha, mas a gente sabe que ainda a maioria da população de travestis e transexuais estão como profissionais do sexo, sabe, Marília? Sim. E aí, até para a gente entrar no que você estava mesmo falando anteriormente, das novas metodologias de prevenção, né? Para além da camisinha. Hoje a gente vê que tem Exatamente. outras, né? A prevenção combinada, né? Você falou que tem pessoas, Isso. olha, tem pessoas que têm relacionamento com pessoas vivendo e não utilizam camisinha e tal. E aí hoje a gente fala muito da PrEP e da PEP. Queria que você falasse um pouquinho, né? Se você puder falar sobre o que é PrEP e PEP. E aí, dentro disso, eu queria saber se caso uma profissional do sexo, né, ela tiver se exposto a uma situação de risco, a uma relação de risco, se ela precisar de PEP no meio da noite, onde ela deve buscar? Certo. Só para fechar, assim, a gente estava conversando e eu aqui pensando, talvez eu não tenha atendido pessoas profissionais do sexo, porque a minha unidade é uma unidade que fica um pouco mais afastada, né? Uhum. Quem Talvez. sabe o Edésio, quem sabe o Maria do Céu, quem sabe as unidades que ficam ali mais próximas, onde elas atuam, talvez tenham um atendimento maior dessa população que trabalha como profissional do sexo, né? Mas a unidade que eu atuo é uma unidade mais afastada, né? Ela fica na periferia. Então venha pro meu posto. Eu vou dar um bocado para você. Vamos, já disse a você, vamos conversar sobre isso. Tá, então vamos falar um pouquinho da PEP e da PrEP, né? Então, a PEP é o medicamento que eu uso por 28 dias, mas eu só devo usar ele quando eu me exponho. É importante eu saber que para mim fazer uso da PEP,
eu tenho que iniciar o uso até 72 horas após a exposição, ou seja, até 3 dias. Atualmente existem 3 tipos de PEP. A PEP sexual, que é quando eu tenho uma relação sexual consentida, não foi violência. A PEP por violência sexual e a PEP por material biológico. Me furei numa agulha e eu não sei de quem era aquela agulha, né? Então, todas essas PEPs, elas estão disponíveis nas unidades básicas, tá? Além do SEMAR e da Zona Norte e da Zona Sul, tá? Com exceção da PEP violência, certo? A PEP para violência, ela é ofertada na maternidade Nossa Senhora de Lourdes para pessoas até 18 anos, que é o CRAI, que foi construído, que foi criado e fica ali em anexo, dentro dos muros da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, e atende pessoas até 18 anos. Pessoas, quando eu falo pessoas, é como você falou, sem gênero, né? Passou dos 18 anos, hoje nós temos a maternidade Lourdes Nogueira, que passou a atender a violência sexual para pessoas acima de 18 anos, certo? Por questão do segmento, né? O segmento agora dessas pessoas acima de 18 anos vai ser feito o acompanhamento do segmento na maternidade Lourdes Nogueira, certo? Pronto, essa é a PEP. A PrEP é como as pessoas chamam, né? É a pílula. É como se fosse é como se fosse uma pílula, um anticoncepcional. Para mim não engravidar, eu tomo um comprimido, né? Então, para mim não pegar o HIV, eu tomo um comprimido. É como se fosse um anti-HIV, né? Lembrando que a PrEP, ela tem uma população-alvo, tá? Então, quem é que deve usar a PrEP? Aquelas pessoas que têm dificuldade no uso do preservativo, que optam por não usar preservativo. Profissionais do sexo, principalmente, que optam pelo não uso do preservativo, sabem que acabam recebendo mais, né? Pelo não uso do preservativo. Então, a PrEP é mais para essa população, tá? A PrEP, hoje, está disponível também nas unidades básicas de Aracaju e no HU. A PrEP é no HU, tá certo? A PEP está disponível também no SEMAR Siqueira, tá? Pronto. Então, uma profissional do sexo teve durante o seu trabalho, o preservativo estourou, exatamente. Onde é que ela pode ir? Nas 2 UPAs. UPA Zona Norte e UPA Zona Sul. Todas as 2 estão preparadas para receber qualquer pessoa que precise usar a PEP. Lembrando que a PEP eu tenho que iniciar até 72 horas após eu ia dizer assim, após a exposição, né? Após a exposição, eu tenho que iniciar até 72 horas. Quanto mais rápido, melhor. A gente fala que o momento ouro é nas 2 primeiras horas. Passou das 2 primeiras horas, eu tenho até 72 horas. UPA Zona Norte e UPA Zona Sul, 24 horas. E SEMAR Siqueira, durante o horário do expediente do SEMAR Siqueira, tá? Também tem disponível a PEP. Se você venha me Então eu perguntar falo. sobre isso, eu tenho que ler. Porque assim, porque é uma coisa assim, é PEP, PrEP, né? É totalmente diferente de uma coisa com a outra. Com certeza. Então, assim, eu tô só para tirar uma Então, dúvida, claro. para evitar que Ó, nós estamos aqui, né? A PEP eu vou usar por 28 dias. Eu tive uma exposição e eu vou fazer uso do medicamento por 28 dias, certo? Pronto. Depois dos 28 dias, eu continuo o acompanhamento. Eu tenho que lembrar que eu me expus. Se eu me expus, eu tenho que fazer o teste antes. Eu tenho que usar medicamento por 28 dias, eu tenho que fazer o teste depois, eu tenho que continuar fazendo o teste com 30, 60, 90, 180 dias. É importante você falar isso, Marília, porque tem todo um protocolo. Um protocolo, exatamente. Tem todo um protocolo. Exatamente. Eu faço atendimento de PrEP, e tá? Agora, a PrEP eu vou usar até quando? Até o dia que eu resolver usar camisinha. Ah, não quero mais usar PrEP, agora eu vou usar camisinha. Aí eu posso suspender a PrEP, tá? Para mim pegar a PrEP, eu vou na unidade básica, eu faço o teste rápido. Eu só pego a PrEP se o meu teste rápido é negativo para HIV. Sim. Eu pego o medicamento para 30 ou 60 ou 90 dias, tá? Eu levo autoteste para casa. Porque a gente sabe que o medicamento não é 1000%, né? Tudo tem falha. Perfeito só Deus. Perfeito só Deus, gente.
tá? Então, o paciente, ele leva o autoteste para casa. No dia que ele quiser, ele pode se testar. E ele tem que tomar o remédio todo dia. Vamos lá. Para mim não engravidar, eu, enquanto mulher cis, não quero ter filho. Aí eu tomo o quê? Eu tomo anticoncepcional. Eu tenho que tomar todo dia. Se eu esquecer um dia, eu corro risco de engravidar. Do mesmo jeito é a PrEP. Você tem que tomar todos os dias. Se você esquecer um dia, 2 dias, 3 dias, você corre risco de se contaminar com o HIV. E lembrando, a PrEP só protege do HIV. Isso. Não protege da sífilis, das gonorreias, do cancro mole, né, das hepatites virais, tá? E como qualquer medicamento, tem efeitos colaterais. Exatamente. Então é importante que o paciente ele vá pegar na unidade básica, porque ele tem que passar por exames. Antes dele receber a PrEP, ele realiza o teste rápido. Mas a gente pede os exames laboratoriais para ele. Função renal, né, que é ureia creatinina. Função hepática, que é TGO, TGP. Porque a partir do momento que ele começar a apresentar alterações nesses exames sorológicos, ele vai ter que suspender a medicação. Né? Então, é muito importante. Não é qualquer remedinho, não. Hoje já tem uma dipirona, uma AS, dá efeito colateral, né? Então, a gente tem que pesar junto com o paciente. Lembrando que, enquanto profissional de saúde, eu não posso dizer ao paciente, você não pode, você não vai tomar isso, não. Você não deve, né? Eu não aconselho, eu não recomendo, né? A decisão é do paciente. É o paciente que decide. E cabe a nós ofertar a ele tudo que tiver dentro do nosso alcance. Você quer levar? Beleza, vamos levar. Agora você vai voltar no dia tal, você tem que fazer os exames, você tem que fazer o acompanhamento o tempo todo. Eu faço atendimento de PrEP na unidade. Ela na minha unidade também faz entrega de PrEP. Então eu tenho pacientes que pegam PrEP lá. E a gente segue todo o protocolo. Atende, pesa, pergunta como está eu ia dizer assim, a sua rotina sexual, né? Suas práticas, desculpe, lembrei da palavra. Suas práticas sexuais, né? A troca de parceiro, que a gente sabe que essas pessoas muitas das vezes têm várias parcerias sexuais, né? E depois disso, a gente faz a testagem, a gente entrega a medicação, pergunta como está tomando todo dia certinho, faz toda essa verificação. Mas a escolha é do paciente, eu quero levar. Então, estou aqui para lhe atender, leve. E estou aqui para lhe atender quando você voltar. É um direito seu, é um Isso, direito e é bem seu. legal, Marília, você está trazendo essas questões aqui, até Grace falou assim de uma forma assim, mas é importante que as pessoas entendam. Não é uma pílula do dia seguinte. Sim. Não é uma coisa que você toma um remédio, você tem uma relação de risco, você toma um remédio e acabou um comprimido só não. Tem todo esse protocolo os para você dias. conseguir pegar o medicamento e você tem uma quantidade de dias ininterruptos que você tem que estar Ininterruptamente. tomando essa medicação. E dentro disso, sabe, que as perguntas vão se casando, vão se complementando, Grace. Eu queria perguntar a você o seguinte: você falou aí, né, da questão de quando você estava como profissional do sexo, como foi toda essa sua construção, né, e era um período bem atrás, e agora a gente vive um período de modernização da prostituição, Grace. E aí eu queria saber de você, como você vê essa modernização da prostituição com relação a tipo, a gente não vê mais tantas meninas na rua como antigamente, hoje em dia a gente vê o quê? Tudo site, rede social, né? E aí, anúncio. E aí, como você vê essa modernização da prostituição? Eu não sou muito fã, não, dessa Essa modernização, tecnologia não. toda. Eu não sou muito fã, não. Até porque, assim, eu creio que você na rua, você tem uma colega para você socorrer, para uma pessoa lhe socorrer. Uma coisa é você estar dentro de quatro paredes, entre você e um cliente, que você não sabe qual é o cliente que você levou para casa, ou o cliente que quis os seus serviços, né? Porque muita coisa não sai, né, para a população ver. Mas tem muitas meninas que são agredidas, tem muitas meninas que são, né, roubadas, esfaqueadas, assassinadas dentro de uma casa, porque dentro do apartamento ou local que ela atende. Mas eu não gosto muito dessa modernização, não. Eu não vou. Eu mesma não vou. Eu prefiro pegar um cliente na rua e dizer, amiga, ó, se liga aí o carro que eu tô saindo, entendeu? E veja aí, porque qualquer coisa que eu não vim, que eu não voltar, né? Você já sabe com quem eu saí. Uma coisa é você estar aí entre eu e aqui, ó.
Você sabe que existe muita coisa, não só com mulheres trans, mas com mulheres mesmo, né? Com homens mesmo, aqueles garotos de Sim, programa sim. também. Acontece a mesma coisa, do mesmo jeito que nós somos, né? Que nós somos Violentadas. violentadas, os homens também Sim, são, sim. né? Então, essa coisa de levar para casa, eu não, eu sou contra, muito, muito Então, contra na mesmo. Eu rua, ainda prefiro a rua. a rua ainda tem a irmandade, né, amiga? Isso é pronto. Tem a Tem irmandade, onde irmandade, tem irmandade, não tem uma ajuda jeito. a outra, uma apoia a outra. Eu acho legal, através dessa perspectiva que você traz assim, Grace, da violência mesmo. A gente iniciou esse programa falando sobre a visibilidade trans, sobre essas questões do país ainda ser muito violento com relação a pessoas Com travestis e certeza. transexuais. E você traz esse olhar que dentro dessa modernização da prostituição, tem essa questão ainda da violência, assim, porque, olha, então só Grace e o cliente sabe. Às vezes a gente já tem uma dificuldade muito grande de resolver feminicídios contra mulheres trans, né? A gente não sabe, imagina dessa forma. E também, Grace, para dentro disso, eu acho também, Marília, que as campanhas de prevenção também, elas se quebram. Porque às vezes, assim, a menina sozinha ali, ela não vai pesquisar. Porque na rua, por exemplo, Grace, eu digo, ai, Grace, eu tô com um carocinho aqui, uma verruga aqui. Você sabe, mulher, isso aqui será que eu não sei o que não? Porque uma vez Marília passou aqui na rua, me entregou um panfleto e mostrou que essa verruga aqui poderia ser isso aqui, sabe? Eu acho que também a rua, né, a gente pode estar se avaliando, né, e levantando. Mulher, é bom você ir no posto de saúde, né? É bom você procurar Esse uma, esse companheirismo, essa companheirismo, tá irmandade, isso é entendendo, muito Grace? importante. Foi dessa forma aí, é que ela falou agora, uma companheira que eu não era da sua época, mas já ouvi falar muito, que era a Gracie Cobra. Ela, Uhum. ela morou comigo dentro de casa. Foi dessa forma que ela me levou, né, a ir fazer um teste, que eu tinha me relacionado com um rapaz que ela conhecia, isso foi coisa da rua, né? Sim. Isso é coisa de rua. Sim, Aí então, ela para disse, você aí ver. ela disse bem assim, Gracie, você tá com esse menino? Tô. Você sabe que esse menino foi marido de uma pessoa que é vivendo? Eu disse, não. E você tá fazendo sexo com ele com camisinha ou sem camisinha? Eu disse, com camisinha, porque é a mesma coisa da rua, né? E uma vez estourou. Ela disse imediatamente, procura o SEMAR. Então, por conta dela, que aconteceu isso. Porque a rua, Ah, Sim. porque a gente já A brincava, a vivência. gente já brincava, que nada, você tá com a menina, porque eu nunca tive essa coisa de preconceito com quem já vivia, né? Uhum. explique o que é a menina. A menina que é o HIV, Uhum. né? Então, assim, ela dizia, a gente chama, porque a rua é assim, a menina, Sim. é Pandora, Nós temos o dialeto das ruas, né? O dialeto das travestis, né? Isso é Das muito transexuais. importante, a então, Sim. mas gente tava na rua a gente falando, tem sempre isso. Então ela disse, aí vai procurar logo. E foi quando aí eu descobri, né? Então, foi coisa de rua. É por isso que eu digo, uma rua, que queira que não, é perigoso. Mas ainda tem aquele convívio entre Você as acha ainda mais amigas. seguro Eu do que creio. o online, Sim, né? Do sim, sim, que sim. E é por isso, assim, sabe, Marília, eu até fiz essa fala aqui para a Grace, porque assim, a gente vê que a gente já não tem mais campanhas como tinha Tem antigamente, não. né? As é, campanhas não são produzidas mais como antigamente, depois que a gente passou aí um período Tudo é nebuloso aqui. de conservadorismo, Tudo né? é aqui. Então, e aí, é por isso que a gente reforça mais uma vez a importância de programas como esse, como o Depositivo. Porque aqui hoje, já que as coisas estão tudo na palma da sua mão, se você para assistir um programa como esse, como o Depositivo, você consegue pegar várias informações. Aí, Sim. Grace falou de uma vivência dela com outra amiga da rua e acabou descobrindo um resultado positivo e pôde se cuidar. Né? Então, a mesma coisa aqui, olha, aquilo que Grace falou, né, esse programa eu vou encaminhar para minha amiga. Então, aproveitando esse momento, se você está em casa, né, e achou o programa da gente legal, compartilha para os seus familiares, para os seus amigos, para uma pessoa que acha interessante estar acompanhando esse conteúdo aqui, porque com certeza esse conteúdo aqui pode salvar vidas, né? Pode trazer Duda. um novo olhar. As pessoas do seu ambiente de trabalho, isso é muito importante. Hoje Sim, todo mundo tem grupo de trabalho, Sim. né? Então é muito importante também a gente estar compartilhando todas essas informações com os nossos grupos de trabalho, né? Porque a gente não conhece o outro totalmente, a gente não sabe com quem o outro se relaciona. Sim. Então é importante. E até como divulgar informações, né? Lutarmos cada vez mais pela diversidade. sim. Então a gente tem que estar compartilhando mesmo informação o tempo todo. E aproveitando esse momento, Grace e Marília, a gente aproveitou, né? E saiu às ruas para saber como está o atendimento de serviço de saúde pública para as pessoas trans, né? E aí eu vou pedir para colocar para que a gente possa debater sobre as respostas que esse Sim. pessoal, como é que está esse acesso? Será que elas estão sendo respeitadas, né, de acordo com a sua identidade de gênero, tanto elas quanto eles? E aí a gente vai soltar aqui para a gente estar debatendo um pouco sobre isso.
Você já precisou do atendimento do Serviço Público de Saúde? Sim. Já. Já, várias vezes. Já. Sim. Não. Nunca precisou de nenhum atendimento de saúde, posto de saúde? Assim. Já? Como foi esse atendimento para você enquanto uma pessoa trans? Como você foi atendida? Eu fui atendida bem, né? Porque às vezes as pessoas acham que eu sou menina mesmo. Foi uma coisa maravilhosa, todo mundo me recebeu do jeito que eu gosto de ser chamada, Janiele. Perguntam assim, você é menina mesmo? Ou eu tô em dúvida se você é mesmo. Foi muito rápido e muito acolhedor. Às vezes eu sofro na rua também, mas em relação a posto, nunca sofri não. Perguntaram o meu nome, como eu queria ser chamado e tudo mais. Foi muito bom. Como foi esse atendimento? Foi bom, né? Só que precisa melhorar. Eu acho que as pessoas são muito desinformadas com, assim, sobre questão de nome, sobre respeito, sabe? Eu acho que a gente merece uma atenção maior. Tinha aquela imagem de dizer, tipo, sabe aquele sustinho? Ai, foi muito ó. Péssimo. Sempre que eu procurei, a busca sempre foi em vão, porque era como se o meu problema nunca fosse um problema perto de outras ocasiões e de outras situações. Como eu cheguei lá, já fechei logo com ela, que ela já foi dizendo não sei o que, começa o nome. Eu falei o nome do Ocó. Aí eu falei, mas eu quero que você coloque o meu nome Mela, né? Ela falou, não, vai ter que continuar o do Ocó. Pronto, daí já foi uma briga. O acolhimento em relação a alguns exames que a gente precisa. É necessário uma atenção maior pra gente. Tem que ter mais informação, mais conteúdo, e as pessoas precisam saber mais sobre a gente. A gente acabou de acompanhar aí o nosso quadro de externa, sabe, Marília? Queria debater aqui com vocês, né? A gente viu aí situações bem complexas, que eu acho que tem como a gente debater, né? Inclusive, assim como Marília perguntou a Grace, né? Grace, o que é a menina? Eu acho importante falar, né? E Grace explicou o que era a menina. Aí a gente viu que em um determinado momento, né? A transexual disse assim, não vou... A enfermeira disse, não vou colocar o seu nome de Ocó. É importante dizer que o nome de Ocó é o nome de batismo, aquele nome que foi registrado, aquele nome morto que não existe mais para as pessoas travestis e transexuais, para a maioria, né? Ou de registro, a gente pode falar o de registro que registro. está lá no seu registro Isso. civil. Então é importante, porque às vezes tem pessoas que vai assistir que não vai saber o que é, então é importante a gente estar explicando. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam e o que mais chamou a atenção em vocês nessa externa que a gente fez. Pode começar, Grace. Eu vou falar um pouco. Porque, olha, você chegando no posto de saúde, ou no UBS, como as pessoas chamam, né? Então, assim, na UBS, existe aquela coisa assim, você chega, você tem que adentrar e falar, e já se impondo. Meu nome é Grace, certo? Mesmo que meu nome não tenha sido ainda retificado, mas meu nome é Grace, certo? Eu quero ser chamado assim. Aí aconteceu comigo, meio desde o SEMAR. Uhum. Desde o SEMAR. Eu e Georgina conversando. Aí eu fui fazer um exame. Porque dentro do SEMAR ainda tem um sistema que ainda está o nome do Ocó. Acabou de falar. De registro. O nome de registro, gente. O nome de registro. Né? E aí a menina, mostrei a identidade para ela. Disse, meu nome é esse aqui, ó. Não, mas aqui está saindo o nome tal. Eu disse, mas meu nome é esse. Mas é o sistema. Minha filha, se você vai fazer uma coisa, o sistema é o sistema. Tá bom. Mas aí ela fez o quê? Propositalmente. É isso. Ela colocou o nome tal, né? Do falecido e fulano de tal. Só que quem me chamou, a menina que me chamou, que sempre ela colhe meu sangue. Aí ela chamou, aí quando eu olhei eu deixei ela chamar outra pessoa. Fui lá, minha filha, eu não disse a você que meu nome é Grace. Georgina disse, isso tá errado. Você sabia que você tá, entendeu, constrangendo ela? Sim. Então, o nome dela é Grace. Aí a menina me chamou, ei, é você. Grace, vem aqui. É você. Então, acontece que se eu chegar com a ignorância, que ela já tá com a ignorância na cabeça dela, e eu chegar, como ela viu ela dizendo ali, não, tem que fechar. Não tem que fechar. Exatamente. Não tem que fechar. Porque você está se colocando no lugar dela. É ela que tem que entender que a gente não tem que ir contra a mesma violência da cabeça dela. Legal. Ô, minha filha, você não pode não. Não. Até hoje, comigo, não existe barreiras. Não existe, porque desde quando eu estava com meu nome, né, de batismo, eu sempre fui respeitada como Grace. Em todo canto que eu chego. Meu nome é Grace. No aeroporto, tá lá o nome do Ocó, mas como é seu nome? Grace, coloca aí Grace. Então, é isso. Se você chega com a ignorância, que já tá a ignorância do outro lado,
Aí tem essas desavenças, aí como ela fez ali. Não, tem que fechar. Não, não tem que fechar. Não tem que fechar. Porque você tem que rebater, entendeu? Com classe. Não, minha filha, tá bom, obrigado. Desculpa aí, entendeu? Aí ela tá errada, mas você tem que te pedir desculpa a ela. Então, pra mim, nunca foi barreira. Nunca foi barreira. Principalmente ali naquele desenho. Que quando eu cheguei, que eu fui procurar a gerente, que ela disse, não, eu não quero falar com vocês, eu quero falar com a gerente. Olha, meu nome ainda é tal, quero ser colocado ali naquele registrozinho ali, nome tal. Pronto, até hoje. Levei as meninas todinhas, que não tem nome retificado e é considerada, chamada como elas querem. Mas se você chega com a ignorância, você só vai ter ignorância. Você vai sair de lá estressado, você vai sair de lá estressada, você vai sair de lá louca e não vai ser atendida. Porque Perfeito. insiste isso, que elas impedem até entendeu? O seu atendimento. Uhum. A ignorância não tem condições de você debater com a ignorância. Existem pessoas. Pronto, minha mãe não me chama de Grace. Minha mãe me chama de Gel. Porque ela disse: não vou chamar o nome que você não gosta, mas eu vou abreviar, eu vou chamar você de Gel. Então, a mesma coisa, as pessoas que estão do outro lado tem que botar na cabeça. Não, você não gosta de chamar. Então, vai ser chamada dessa forma. Mas não vá com ignorância, não. Vá com Muito bonito sua sabedoria. fala, muito bonito sua O que fala. você achou, Marília? A gente tem que lembrar, gente, que antigamente não existia lei. Eu gosto de trabalhar com a legalidade. Eu acho que nós temos que ser legalistas. A gente conquista muito mais coisas sendo legalistas, conhecendo a lei, sabendo quais são os nossos direitos, do que no grito. Quando a gente grita, como Grace falou, a gente vira a histérica, a chata, a ruim, a gente passa a ser a indesejada, né? Então, a gente tem que saber quais são os nossos direitos e ir atrás da lei, ir atrás dos nossos direitos. A gente, essa lei do nome social é uma lei recente. Muitas pessoas ainda não conhecem. E a gente tem que trabalhar nisso. Olhe, meu nome civil é tal, meu nome de registro é tal, mas o meu nome social é tal. Eu gostaria de ser chamado pelo meu nome social. É um direito meu. Hoje, no meu cartão do SUS já sai o meu nome social, então é um direito meu. Eu só estou querendo que você cumpra com o meu direito. Pronto, sabe? Não deu certo, vamos procurar outras formas de lutar pelos nossos direitos. Ouvidoria da saúde, da queixa na delegacia, sabe? Mas eu não gosto adorei sua fala. Não gosto quando as pessoas já chegam gritando, se impondo. Não precisa. Você assusta mais do que conquistar. A gente tem que conquistar. A gente conquista através do direito, a gente conquista através da educação. Eu acho que a pior coisa que existe para um ser humano é a ignorância. E a gente combate a ignorância através da informação. Então vamos informar, né? Vamos cobrar as autoridades competentes para informar as pessoas. Por exemplo, toda pessoa que trabalha numa recepção, ela tem que saber como trabalhar ali, como ligar o computador, como atender, como acessar o sistema. Então, ela também tem que saber que existe o nome social e que as pessoas têm direito do uso do nome social. É isso que a gente tem que cobrar as autoridades. Que todas as pessoas que vão trabalhar com atendimento ao público, com a recepção, saiba que existe o nome social e que todos têm direito ao nome social, né? E eu fiquei muito feliz de ver as imagens, porque eu achei que ficou 50%, 50%. Já ganhamos. Já estamos ganhando, né? Então, a gente não vê só... a gente não viu só falas ruins do atendimento à saúde. Claro que a gente ainda vê falas ruins, mas a gente também viu muitas falas boas. E eu acho que a gente, enquanto sociedade civil, a gente tem que lutar por isso. Né? Cada vez mais melhorar o nosso atendimento à saúde. Lutar por nossos direitos. Eu achei muito legal as falas de vocês. A gente vê também que às vezes tem pessoas assim que ainda não têm o entendimento ainda do seu direito mesmo. E acho assim também, eu acho muito interessante como vocês trazem, mas a gente sabe que tem pessoas que estão todas quebradas, né, nesse processo de construção do seu autorreconhecimento da sua identidade de gênero. E às vezes já tem tantos espaços negados e quando chega no lugar por uma demanda de saúde que estão muito mais fragilizadas, né, então elas já chegam com anseio de serem atendidas. E essas coisas assim a gente sabe, principalmente em algum caso de doença, a gente está muito fragilizado. Mais né? ainda. Do mesmo jeito que há pessoas que se estressam, como a gente viu, né, aí no exemplo, tem pessoas também que
Então, mas tem se uma abaixam. Se afastam, e, se não, afastam, se né? afastam. É. E tem pessoas que se abaixam, assim, tem a sua identidade de gênero desrespeitada, porque se não for daquele jeito ela não vai me atender. A gente já atendeu casos assim. Então a Sim. gente sabe que a gente tá debatendo aqui, mas a gente sabe que é muito mais complexo e E é muito profundo. mais. E assim, Marília, aproveitando, eu queria saber que, assim, como você atende essa população, né? Quais são as maiores demandas que você recebe lá e se lá tem algum protocolo de atendimento para essa população. Tem. Não só lá, mas esse protocolo, ele é utilizado não só no Roberto Paixão, mas nas 8 unidades de saúde que fazem atendimento à pessoa trans e todas as unidades. Todas as unidades de Aracaju, o pessoal da recepção, as pessoas que trabalham na recepção, são cientes de que existe a lei do nome social, Uhum. né? E eu tenho que chamar a pessoa pelo nome social. Isso é fato, tá? Na unidade onde eu atendo, as pessoas elas demandam mais mesmo, como eles vão para lá, eles acham que a gente é ambulatório trans. Sim. Então ainda tem uma demanda muito grande pela hormonioterapia, coisa que a gente ainda não oferta. Porque a gente não é ambulatório trans, né? A gente é um serviço de acolhimento a pessoas trans. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente faz é acolher essa pessoa, ter uma escuta qualificada, né? Seu nome, como você gosta de ser chamado, como você se identifica, né? Qual a sua orientação sexual? Tá se relacionando com alguém? O que você trabalha? É um acolhimento, né? É o verdadeiro Um acolhimento. verdadeiro acolhimento. Quer fazer teste? O que você veio fazer aqui hoje? Não, eu queria um encaminhamento para o psiquiatra. Então, tá certo? Depois do atendimento, a gente encaminha para o médico encaminhar para o psiquiatra. Não, quero psicólogo, nutricionista. Atendimento como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão. Como qualquer outro cidadão. Lembrando que a pessoa trans, ela vai entrar numa fila como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão, né? Mas assim, ele começa a adentrar na unidade. A gente tem que lembrar que a porta de entrada de qualquer sistema de saúde é a unidade básica. Uhum. Como é que ele vai para o oftalmologista? Através da unidade básica. Como é que ele vai fazer uma cirurgia de hérnia? Através da unidade básica, né? Então, o nosso serviço é um serviço de acolhimento, vendo a política de saúde integral da pessoa LGBT. Nós não somos um ambulatório trans. Mas se a pessoa tem interesse, a gente dá todas as orientações. Os números de telefone para que ela possa entrar em contato com a prefeitura, fazer o agendamento no HU, brigar pelo transporte, não é que não precisa brigar. Ela tem direito ao transporte. Se é residente em Aracaju, vamos lembrar disso, viu? Aracaju atende Aracaju. Quem não mora em Aracaju tem que brigar pelas políticas públicas de saúde do seu município, né? E essa pessoa vai ser encaminhada para o ambulatório trans de Lagarto, que vai ser atendida lá. E hoje, Lagarto já está se preparando para ofertar a hormonioterapia. O ambulatório trans de Lagarto já está se preparando, já está oficializado, vai começar a ofertar também a hormonioterapia. Nessa sua fala, Marília, a gente tem até alguns questionamentos aqui, a gente ia até perguntar como você vê a mudança nesse atendimento. E nitidamente você vê que durante esse seu período de atendimento na saúde básica, de atenção básica, você vê que houve um avanço para essa população. Né, do tratamento, de questões mais específicas, a gente viu que avançou e é muito legal ver isso. A mesma coisa, eu já ia falar com Grace com relação assim, a como ela tem o atendimento dela no espaço da saúde, assim como as meninas e os meninos colocaram, e também nos serviços socioassistenciais, né? De serviço social, você vê também, você acabou de relatar que você é muito bem atendida, porque você sabe se impor e o conhecimento nos liberta e nos empodera. Então você sabe seus direitos e isso é bem legal. E mediante a isso que a gente está debatendo aqui, nesses dois questionamentos, é importante, né? A gente trouxe um dado aqui muito importante para você que está em casa, você pessoa trans, que desde 2006, transexuais e travestis podem usar o nome social no SUS, por meio da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 2 anos depois, a cirurgia de resignação sexual, o acompanhamento multidisciplinar e as terapias hormonais foram estabelecidas para mulheres trans. Já em 2013, a portaria 2803 de 2013, vigente até hoje, homens trans e travestis foram incluídos nessa política pública. E somente em 2019, a transexualidade deixou de ser considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Um absurdo, né? Só em 2019, a gente está em 2024, nem é tanto tempo assim.
né? Um absurdo. A gente tá falando assim dos avanços, mas a gente vê que bom que avançou, mas são coisas muito recentes e a gente ainda tem muito o que avançar com relação a essas questões. São avanços lentos. Mas a gente tem que lembrar que esses avanços aconteceram não porque o político, o governante, né, ele achou que a pessoa tem direito, não. Sim. Quem fez esse direito acontecer foi a sociedade civil, Sim, foram movimento social. vocês. Movimento Foram social. vocês, né? E a gente tem que ter mais pessoas engajadas nessa luta. Hoje a gente vê o movimento social tão fraco. Parece que as pessoas não têm mais, tem vergonha, tem medo, não tem mais vontade de lutar, né? Eu fiquei tão feliz com esse convite da Astra, com esse programa, né, acontecendo. Eu fiquei muito feliz com isso. E eu acho que a gente tem que engajar mais pessoas nessa luta. Toda pessoa trans que eu atendo, eu sempre pergunto: você conhece uma pessoa trans? Conheço. Convide para vir aqui na nossa unidade, convide para vir aqui ser atendido, Então, né? convido você para ir lá para Siqueira. Todo mundo quer Marília, né? Grace, a gente fez esse recorte aqui falando sobre o ambulatório trans, né? Sobre esses direitos, sobre o processo transexualizador, essas questões. E aí eu queria saber, Grace, se você já foi para o ambulatório trans de Lagarto, assim como Marília trouxe, e como foi esse atendimento? Eu fui por 2 vezes, né? Fui encaminhada conversando com Eliana, né? Com Jéssica. Então elas me disseram e eu fui 2 vezes. Eu já estava, eu fui bem atendido, fui bem acolhido, não vou mentir. Poxa, que atendimento, aquele pessoal dali dentro, né? Mas assim, eu não me identifiquei. Uhum. Eu, Grace, não me identifiquei. Até porque eu tenho uma médica maravilhosa que me atende, já tenho o endocrinologista que eu fui atendido por ele me instruiu em tudo. E também, assim, eu agora aconselho que as meninas novas, né? As meninas novas de hoje, né, que queira né, tomar os seus hormônios, modificar seu corpo, porque assim, procure uma unidade básica de saúde, sim, que tem pessoas para atender, sim, e que tem como encaminhar para lá, né? Porque lá também, eu vou dizer a você, é um atendimento excelente. Isso, mas é importante, Grace, você falou aí na sua fala, assim, para você não se identificou e tudo bem. Mas é importante que a gente procure esse serviço para a gente mostrar que a gente precisa e que tem Sim. pessoas que precisam daquele serviço, né? Porque a gente nunca na história de Sergipe teve um atendimento especializado para pessoas como nós, né? Então a gente Concordo. precisa fortalecer. Você não se identificou, tudo bem, mas a gente precisa incentivar que outras pessoas continuem utilizando Com esse serviço certeza. e que continue também fazendo pressão para que tenha um ambulatório trans em Aracaju. Porque Aracaju é a capital e a gente sabe que isso vai atender uma demanda muito grande, vai desafogar a demanda de lá de Lagarto e vai atender uma demanda muito grande daqui e de outros Eu municípios que creio, são mais assim, próximos, que né? não é muito avançado pro lado de lá, assim, muitas pessoas ir para lá, porque é longe. Sim. Né? Questão assim, de ser longe, de ter um carro, de ter, né? Ninguém quer, assim, as meninas que querem mesmo de verdade, elas tiram do seu bolso, mas tem outras meninas que não têm como Sim, tirar do bolso, né? Aí, como você falou, precisa sim, né, criar um aqui dentro, né, de Aracaju, precisa sim. Mas assim, é porque eu não me identifiquei, não foi por nada lá não. Foi porque para mim, longe. Na época não tinha dinheiro, não tinha para estar para lá e para cá, atendendo o carro. Quando a gente tem um carro para levar por 2 vezes, que era para mim ser atendida, o carro disse que não tinha não tinha carro. Então eu tinha que tirar do bolso para ir para lá. Então eu não me identifiquei por causa disso, porque não tinha dinheiro. Mas assim, tomei os hormônios que foi passado, né? Fiz Os exames. os exames tudo certinho, né? Eles me passaram, até hoje ainda tomo ainda o que eles me passaram para mim, né? Então, assim, eu acho que a pessoa nova, essas meninas novinhas que querem ir para a farmácia, não vá não. Uhum. Não vá não, procure, né? um Não especialista. faça Tem- automedicação, se tem né? um Não faça atendimento- automedicação. Se tem um atendimento especializado, procure, né? Que bom que Procure. tem. E assim, é como eu disse, é importante que tenha em Aracaju, porque Aracaju é capital e todos os municípios vêm para cá, Mas né? claro que Para o ia atendimento em ter um lá Aracaju. ali no Semar. Está em processo de construção ainda está tem vários Diz embates. que ali não tem espaço para nada, mas tem, né? Tem vários embates aí com relação a essa questão. E olha, vocês estão acompanhando aqui, né, o programa Depositivo e tem muitas atividades aqui e tem muitas, desculpa, atividade não, e tem muitas pautas legais. E para você continuar acompanhando, né, todos os episódios, se inscreva aí no canal, ative as notificações e também, quem não conhece as redes sociais da Astra, passa lá a seguir. O Instagram @AstraLGBTSE, a página do Facebook
Astra LGBT Sergipe. E quem precisar, né, falar com a gente diretamente em nosso WhatsApp, vai estar tudo aparecendo aí, os contatos aí embaixo. É o número 79981275585. E qualquer coisa, busca a gente lá no direct do Instagram. Marília, a gente sabe que os atendimentos de saúde para pessoas trans e travestis acontecem, às vezes, de forma violenta, as pessoas não respeitam a identidade de gênero, né? E como a pessoa se apresenta naquele espaço. E aí, Marília, eu queria saber se o serviço trabalha sobre essas questões de um atendimento humanizado, né, de forma respeitosa, e se há uma capacitação para os funcionários se prepararem para atender esse público, né, que a gente sabe que cada vez mais é crescente com esses atendimentos mais específicos. Sim, sim, sim. Então, como eu falei anteriormente, né? Toda pessoa que vai começar a trabalhar na recepção, ela tem que ser capacitada. E ela passa por uma pequena capacitação para aprender não só sobre o sistema operacional daquele setor, mas também para aprender sobre a importância do uso social. Que as pessoas têm direito ao uso social. Não só as Ao pessoas nome trans. social, né? Perdão, ao nome social. Não só as pessoas trans, mas, por exemplo, meu nome é Jerônima. Eu não gosto de ser chamada de Jerônima. Eu quero ser chamada de GG. É um direito meu. Posso botar lá. Só um parêntese, Marília. Isso do nome social, a gente realmente debateu aqui, É. mas eu falo assim, para além do nome social, tipo, respeitar a identidade de gênero, tipo, Grace, ela, Sim. a Grace, entendeu? Porque a gente sabe assim, às vezes a pessoa Sim. consegue respeitar até, olha, é Grace que vem ali, é a vez dele. Aí, respeitou meu nome, mas não Mas respeitou a minha identidade de gênero, o meu sim, pronome, sim, tá entendendo? Então eu Claro. falo para além do nome social, de realmente ter uma capacitação que enxergue a pessoa trans como um todo, sabe? Não só com o nome social, porque não é só o nome social, entendeu? Aí eu tô pensando que ter uma capacitação assim, mais específica, mais aprofundada. Sim, sim. Então, todos os funcionários, né, que começam a entrar, eles têm esse treinamento, sim. Inclusive, na minha unidade, foi Tássia, que é uma pessoa que trabalha na Secretaria de Saúde, e ela foi lá na unidade e fez essa capacitação, esse treinamento, não só comigo, que já sou uma pessoa já sensibilizada em relação ao assunto, Sim. mas com todos os profissionais da unidade, com os agentes comunitários, com as pessoas que trabalham na segurança, com as pessoas que trabalham na limpeza, né? Todos eles foram capacitados. Mas a gente tem que lembrar que, infelizmente, nós temos uma rotatividade muito grande, Sim, né? verdade. De funcionários. E todas as vezes que a gente se sentir desrespeitados, nós temos que usar as nossas ferramentas de denúncia. Era E uma justamente delas isso que eu ia falar. é a ouvidoria. É perguntar se mesmo assim, com tudo isso que você está dizendo, né? Uhum. Com toda essa capacitação, com tudo isso que você está dizendo que traz aí, se a pessoa, mesmo assim, sofreu uma transfobia, então, o que ela deve fazer num espaço como esse? Procurar a ouvidoria, tá? Ouvidoria de Saúde de Aracaju. Não só se ela passou por uma transfobia, né? Mas se ela foi desrespeitada em qualquer um dos seus direitos, tá? No atendimento de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Toda pessoa tem direito à ouvidoria. E a ouvidoria é uma das ferramentas que a gente utiliza para que a gente possa medir como está a satisfação do cliente e como está a qualidade do atendimento naquele local de trabalho. Isso não é só na saúde, não, é em qualquer local, né? Então, eu oriento a todos, eu peço a todos que se foram mal atendidos em qualquer local, faça ouvidoria. Todos os sites da Prefeitura de Aracaju possui o número da ouvidoria. Eu não trouxe o número da ouvidoria agora, perdão, mas eu posso deixar depois lá nos comentários o número da ouvidoria da saúde de Aracaju, E a gente certo? pode disponibilizar nas redes sociais da Astra mesmo, né? Quem assistiu aqui vai saber o que é que a gente tá colocando. A gente pode fazer um cardzinho bonitinho e colocar lá, porque Perfeito. as pessoas já vão saber do que se trata. E aí, Marília, queria aproveitar a sua presença aqui e aproveitar a presença de Grace, porque a gente conseguiu um gráfico, né? A gente conseguiu trazer um panorama da evolução dos casos das infecções do HIV e ST em Sergipe. Então, com os dados que a gente conseguiu do Ministério da Saúde. Então, eu queria que a gente desse uma olhada aqui para a gente comentar um pouquinho, né? Sobre, desde a gente vê ali que tem um panorama da década de 80 até 2010, e a gente vê que de 2011 a 2023 é importante a gente reforçar que esses dados são até 30 de junho de 2023, né? A gente já está em 2024, então subentende-se, né, que vai sair ainda o restante dos dados. Mas aí a gente vê, né, que aí o total de casos de AIDS, né, a gente vê aqui na década, o total ali de 7.423, né, do total, a gente vê que na década de 80 até 2010, a gente vê ali 2.864 casos, mas quando a gente vê que a gente vai ali até 2023, a gente vê que só 182 casos. É importante a gente reforçar que importante
A gente reforçar aqui que ainda vai sair o restante dos dados, Sim. né, com relação a essas questões. E aí a gente vê ali homens, mulheres, menores de 5 anos, né, entre 15 e 24 anos, e depois, quem quiser, a gente pode estar disponibilizando, né, esse dado, na verdade, é público. Qualquer pessoa que quiser estar acompanhando lá no site do Ministério da Saúde, mas se alguém precisar de alguma forma mais efetiva, pode entrar em contato com a gente aí nas nossas redes sociais, no nosso direct, que a gente vai estar disponibilizando. Então, Marília, como você pode ver aí, né, e Grace, a gente vê esses dados assim, de forma bem superficial, e aí queria que você falasse um pouquinho que você conseguiu identificar aí, né, como a gente vê que ainda é um dado bastante alarmante. A gente vê quando a gente mensurar até final de 2023, a gente vai ver que os casos ainda pipocam muito mais. A gente vê que tem umas variantes aí com relação na época da pandemia, né, ali em 2020, 2021, mas a gente vê, né, que as pessoas precisam continuar se cuidando, né, Marília, né, Grace, que as pessoas precisam continuar se testando para ter uma qualidade de vida Com realmente. certeza. A gente consegue perceber por esses gráficos que se a gente for ver aqui, né? Eu não vou botar 2023 não, porque tá só metade do ano. Aham. Mas se a gente for ver até 2022, né? No total de casos, a gente vê que eles não descem. Uhum. Eles sobem e descem, mas coisas pequenas. Uhum. E aí isso é chocante. Isso me deixa assim muito chocada, porque a gente tem uma gama de métodos de prevenção, né? Sim. Se a gente abrir a mandala de prevenção que nós temos, preservativo masculino, preservativo feminino, nós temos a PEP, nós temos a PrEP, né? Com certeza. Hoje tem o uso do antirretroviral assim que se descobre pessoa com HIV. Uhum. Então, nós temos uma mandala muito grande de prevenção ao HIV e a gente vê que a gente não teve uma queda significativa nos casos, né? Quando você vê o total ano a ano, tirando 2023, tá? Uhum. A gente não vê uma queda significativa nos casos, né? Isso ainda faz a gente dizer assim, vamos continuar a luta. Imagine Não é verdade? Imagine se colocasse aí, sabe o quê? Ah, As pessoas que ainda que estão aí ainda e nunca fez nenhum exame, né? Que nunca E foram que nunca testadas. foram testadas e se colocar aí, oxi, esse número aí vai aumentar e muito. A gente sabe disso, porque no centro da cidade o que eu meus vejo é as meninas dizendo que nada, a gente não precisa usar camisinha não. Outros dizem que eu tenho uma menina lá que ela já tá meio doida, entendeu? Mas assim, eu acho engraçado que ela ainda faz programa sem preservativo. E ela é vivendo. Ela vive com HIV. Ela vive com HIV. Mas ela faz programa sem camisinha. Grace, aí ela usa a medicação? Ela faz o Ela acompanhamento, usa- faz ela o usa, tratamento? mas mora na rua, Marília. Entendi. Mas mora na rua. E Preocupante. assim, é preocupante, sim. Ela vai pegar a medicação dela, Uhum. tudo, mora na rua. Mas assim, imagine quantos já passaram por ali. É verdade. E se fosse colocar ali, diga aí, se todos foram testados. Aí, eu mesma, enquanto profissional de saúde, né, enquanto pessoa que defende o teste rápido é uma excelente ferramenta, é uma ferramenta de baixo custo, é uma ferramenta muito eficaz. Todas as unidades básicas têm teste rápido. Você chega na unidade básica e diz assim, eu quero fazer um teste rápido. Na minha unidade todo mundo sabe que a minha fala é a mesma. Um copo d'água e um teste rápido não se nega a ninguém. Uhum. Entendeu? Isso é importantíssimo. E a gente tenta divulgar cada vez mais, não só a testagem é só um diagnóstico precoce, né? Mas é mais importante é a prevenção. E a prevenção não é só a camisinha. A gente falou da mandala, né? Então, esses dados ainda são preocupantes, ainda são dados alarmantes. Eu peço a você, jovem que está assistindo esse programa, divulguem as maneiras de prevenção, divulguem a testagem, se previnam. A AIDS ainda existe, o HIV ainda está no meio de nós. E cabe a cada um de nós lutar contra ele. Grace, aproveitando essa fala, né, a gente analisou esses dados, essa fala de Marília, você já foi militante, né, também do movimento organizado de pessoas vivendo... Deixou de ser, foi? Ainda sou. Ainda é porque Grace fica assim, aquela coisa metá, Não, metá, ainda- pra lá, pra ainda cá. sou, ainda Ela se sou. rebola, Adoro. né? E que do movimento HIV, né, que é um dos mais importantes e influentes, né, da saúde pública. E aí eu queria saber como você se envolveu e quais foram as principais lutas e conquistas durante o período que você esteve mais atuando, mais dentro mesmo, né? Como você se envolveu? Como eu me envolvi foi quando eu recebi logo o diagnóstico. Uhum.
né? Quando eu recebi o diagnóstico foi em dezembro. A Eliana abriu assim, disse assim, olha, Lá dentro do Semar. foi dentro do Semar, que era terrível aquele Semar, né? Hoje está bonito o Semar. Antigamente era um caminho tão horrível que dizia assim, pronto, você vai entrar aqui para a morte já, né? Mas não, foi legal. Né? Foi quando eu recebi logo a Eliana, logo em seguida, em dezembro, ia ter uma festa da Unidas. Foi onde eu fui conhecer as meninas, fui conhecer mais meninas trans, fui conhecer mais pessoas que eu achava que só era eu que estava, né, Uhum. no caminho da morte. Mas não era. É porque quando a gente recebe logo o diagnóstico, naquele muito tempos atrás, em 2001, parece. Né, em 2001. Então, a coisa não tinha uma informação como tem hoje. A Como deu clareza. positivo. Como deu positivo. Se hoje ainda é um estigma muito grande viver com HIV, imagine há 20 anos atrás, hein, amiga? Então, aí para mim, aí quando a Eliana me levou, dali teve um projeto dentro da Unidas, né, que aí eu fui conhecer, eu fui participar, depois conheci a RSP. Uhum. Lembra da RSP, Lembro, né? lembro sim, Que era, amiga. então, aí fui conhecer a rede. RSP. Quem me levou foi a finada Martinha, que ela me levou, vocês conheceram, né? A finada Martinha, que aí eu fui quando me chamaram, aí disse: "Ah, você tem que participar dessa ONG, que você vai ser o ponto focal". Olha, antigamente, hoje é representante, Uhum. né? O ponto focal. E aí eu comecei a ver que era aquele lugar que era o meu. Não era, tá entendendo? Não era outro movimento, meu movimento era aquele, então eu ia começar a brigar. Você se identificou. Foi, eu Se tinha encontrou. me encontrei mesmo, porque assim, foi ali que eu vi o que era viver, foi ali que eu vi que tinha pessoas da mesma situação que eu, né, a mesma positividade, então para mim, foi ali que eu me identifiquei. Aí foi logo, me colocaram como ponto focal, né? Comecei a saber, a ler. Ianco fez com que eu entendesse o que era o HIV, o que era a vida, o que era viver. Então, aí que eu disse, não, vou ficar por aqui. Do ponto focal, comecei a ser coordenadora, né? Viajei com ele quando eu voltei. Aí já fizeram uma reunião, você vai ser a coordenadora da RSP. Como o Vando tinha que... A RSP só tinha que ir no Ceará. Aí a de lá desfiliou, RNP. Aí Vando veio e fez RNP. Passei a ser coordenadora da RNP. Né? Até hoje Diga aí pro estou pessoal que é RNP, vá. Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS. Então né? diga aí, RNP+, que é um RNP+. sinalzinho de positivo. É porque é positivo e é mais brasileiro, é no Brasil, né? Então a gente somos uma rede, né? Uma rede. E hoje tem rede de jovens, tem a Cidadãs, tem o GT Trans, claro, que eu sou a coordenadora, né? Então, eu até hoje eu me identifico como RNP, porque foi dali que eu conseguia viver. Foi dali que eu comecei a abrir os olhos, que eu comecei a pensar que quando eu recebi logo o diagnóstico, fez assim, eita, eu vou morrer. Eu lembrei logo de Cazuza, que é, quando a gente recebe logo, vem logo Cazuza, morreu, né? Mas não, ali eu fui saber o que era a vida, eu fui saber o que é viver, né? E vivo hoje, né? Vivo hoje há mais de 20 anos. E aqui, bela, tomando minha medicação, você tome sua medicação. Tome sua medicação, porque é muito Faça bom. seu acompanhamento no Faça Semar. seu acompanhamento mesmo. Então, assim, e eu tô aqui, tô viva, através, né, da ONG. Conheci a Astra, conheci a Unidas, conheci todas, mas, assim, o que eu me identifico é a RNP. Que bom, Grace. A gente fica muito feliz em ouvir a sua fala, que o resultado do seu diagnóstico foi que lhe fez lutar a favor, né, e trazer com que mais pessoas também lutassem junto com você a favor. E hoje você ressignificou esse resultado positivo. E é isso que o programa Deu Positivo faz. Por isso mesmo que a gente utiliza esse nome Deu Positivo, para ressignificar o resultado positivo, para fazer com que as pessoas repensem a sua vida, né, e retomem o protagonismo da sua vida a partir de uma nova perspectiva. Então é isso que a gente quer fazer aqui, incentivar as pessoas a se testarem, a se cuidarem, né, a divulgarem esse programa. E assim, o que é bom dura pouco. A gente já está se aproximando do final, né, do nosso programa, né, esse episódio tão especial falando sobre pessoas trans, né, falando também sobre prevenção, sobre cidadania. E aí, como a gente já está se aproximando desse final, Grace, eu queria lhe perguntar quais as mudanças você gostaria de ver nos serviços públicos de saúde? Humanização, mais humanidade, mais pessoas tolerantes, né? Tolerantes com a nossa presença no espaço.
Porque quando a gente chega, as pessoas acham que nós somos um. Ainda há, né? Porém, tem tanta divulgação, tem tanta fala por aí, até a Rede Globo está aí mostrando, né, que está ali. Que aconteceu agora, né, um casamento, a né? novela. Eu achei muito fantástico aquilo ali. Mas ali as pessoas têm que saber que assim, a tolerância. As pessoas têm que ver que nós somos humanos, né? E principalmente assim, para a população negra. Para a população negra, que quando a gente entra, a gente já vê, a gente sente que o ambiente ali pesou. Uhum. Para eles, né? Porque para eles pesou. A gente que vai procurar, não. Mas para eles pesam. Até o atendimento, não para mim, mas assim, é diferenciado. E eles precisam mais nos olhar, tá entendendo? Ver uma trans, uma travesti, um homem trans, né? Que eles olhem com os olhos do amor, gente. Porque acho que é pela minha idade que eu estou falando isso. Porque 52 anos a gente aprende a ser mais humano. Quando a gente fica mais velho, a gente aprende a ser mais humano. Então, assim, eu espero, antes de eu morrer, eu ver um atendimento para assim, a nossa população com mais amor. Com mais amor. Marília, você enquanto profissional, né, como você vê, né, essa fala de Grace e como você enxerga assim realmente as mudanças nesse serviço de saúde, o que você vislumbra das mudanças? Eu digo a todas as pessoas que eu tenho um defeito. E o meu defeito é ser otimista demais. Tudo eu sempre procuro e consigo enxergar coisas boas. Então, na fala de Grace, eu enxergo de que a gente já evoluiu, a gente caminhou, a gente está saindo do local a passos lentos, mas estamos caminhando. E eu peço a você, se sentiu desrespeitado, se sentiu que você está passando por transfobia, por qualquer fobia, denuncie. Faça denúncia. O primeiro canal é a Ouvidoria da Saúde de Aracaju. Vou pedir a Duda para deixar como é o nomezinho? Flashcard, como é o nome? Sim, um cardzinho. Um card, desculpa, é que eu não sou muito. Um card no site da Astra, né? Sim, as No redes canal da Astra, para a sociais. gente poder divulgar cada vez mais. E eu queria aproveitar e divulgar também o número do telefone para o agendamento, claro, né? Por favor, agendem, vão ser atendidos por mim, vão conhecer o nosso serviço, tá? É o 0800 729 3534. Vou repetir, tá? 0800 729 3534. Aí você digita a opção 8. E aí você vai ser atendido e você vai optar por qual unidade de saúde você quer ser atendido. Aracaju dispõe de 8 unidades de saúde de acolhimento a pessoas trans. Eu trabalho na unidade de saúde, Roberto Paixão, que fica no bairro 17 de Março. Vão lá conhecer o nosso serviço, divulguem. Não está bom o suficiente? Vamos lutar por melhorias. A gente não pode se conformar. Sabe, Grace, eu tenho uma amiga que me ensinou uma coisa muito, muito bonita. Ela é uma pessoa maravilhosa, é uma segunda mãe para mim. E ela disse assim para mim que não é a luta não é a gente que escolhe a luta, é a luta que escolhe a gente. Não, mas ela escolheu, não. Não é a gente que escolhe a missão, é a missão que escolhe a gente, Isso entendeu? é verdade. Então eu levo isso como uma missão mesmo, esse atendimento a qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa trans, antes de ser trans, é um cidadão. E como cidadão, tem muitos direitos e nós temos que lutar por todos eles. Ai, Marília, eu queria agradecer a sua participação. Queria dizer que esse número você pode deixar com o pessoal da nossa produção, que enquanto a fala dela estiver passando, ela estiver falando, vai estar aí embaixo aparecendo esse número, que eu acho importante, né, para as pessoas trans se aproximarem desse atendimento, quem ainda não conhece. Queria agradecer a sua participação, obrigada pela disponibilidade, né? Obrigada por todas as suas falas e espero que a gente se encontre em outros momentos. Grace, para a gente estar encerrando o nosso programa, eu queria que você falasse qual é a importância do Dia Nacional da Visibilidade Trans. É um reflexo da nossa luta, né? A gente brigou tanto, nós brigamos tanto para gente ter um espaço, para a gente ter um lugar, para a gente ser vista, né? Temos visibilidade, já tem o nome, visibilidade. Nós evoluiu bastante, né? Nós evoluímos bastante. Falta pouco para chegar onde a gente quer, mas para mim é muito importante, porque é onde eu estou
colocando as minhas lutas, colocando as minhas frustrações, né? Onde eu estou revendo todas as coisas que eu consegui, o que eu não consegui, o que eu vou conseguir, certo? O que eu vou conseguir. Eu vou conseguir chegar a ser vereadora, né? Vai. Vou chegar a ser vereadora de Socorro. Que cheguem mais representantes assim para estar lutando pela gente, né? Ó, o espaço tá aí. Que tenham essa visibilidade, dando vez e voz a pessoas como nós. Grace, queria agradecer a sua participação, Grace. Espero que você tenha muitos anos ainda de luta e de resistência para que continue inspirando que outras meninas trans também cheguem para a luta e que se vejam em você e que consigam absorver toda essa luta, toda essa sua construção e vivência, que as pessoas tragam para si, e dizer assim, olha, é possível, eu posso ser igual ou melhor do que Grace, eu posso chegar a lugares maiores do que Grace conquistou e que as pessoas se vejam assim, eu quero ser uma militante, entendeu? E que consigam inspirar outras pessoas a fazer o que você fez. Muito Pegar um obrigado. resultado positivo, ressignificar e mostrar que consegue viver com mais qualidade de vida. E é isso que eu desejo a todas as pessoas. Queria aproveitar, né, e dizer que a gente chega a mais um final do nosso episódio, né, do nosso programa Deu Positivo, com relação à visibilidade trans, né, que é uma data, o dia de 29 de janeiro é uma data para relembrar um sinal de resistência, de força, de luta, né, também em memória de todas que já se foram. E aí a gente deixa aqui o recado, que a única coisa que a gente pede realmente é respeito, que as pessoas nos visibilizem em vida e que a visibilidade trans se faz com direitos. É importante que cheguem mais pessoas para garantir o direito de pessoas como nós. Então, gente, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, vai estar passando aí as nossas redes sociais e espero vocês no nosso próximo programa Deu Positivo.